Salve, salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos aqui nessa terça-feira. Agora, há 3 dias do jogo entre Fluminense e Grêmio no Maracanã. A galera continua comprando ingressos. Já passamos de 20 mil ingressos vendidos, check-ins feitos. Acho que vai passar de 30, 35 mil o público no Maracanã. É o que eu espero para sexta-feira à noite. E ficou mais importante esse jogo ainda com os resultados dos jogos que aconteceram nessa segunda-feira à noite. Vitórias do Corinthians e vitória do Vasco também. Minha gente, deu uma apertada a mais, deu uma ajustada a mais, né? A saia ficou mais justa ali embaixo para a galera que está tentando lutar contra o rebaixamento. Vou mostrar exatamente qual é essa situação. Caiu mais um treinador. A dança das cadeiras de treinadores está a todo vapor no Campeonato Brasileiro. E o Felipe Melo, hein, gente? Felipe Melo, que não está nem jogando mais, estava machucado no último jogo, nem viajou para Salvador, mas está com a cabeça já em outra coisa. Ele está comprando uma SAF de um clube do Rio de Janeiro. Isso foi revelado, já tinha dito, já tinha dado a pista que ia comprar uma SAF, e a coisa está bem adiantada. Vou contar essa história para vocês e falar também sobre o treino desta manhã, na terça-feira. Thiago Silva ausente do treino, hein, galera? Joga, não joga? Está virando novela, hein? Vem comigo. Tapete Grenar para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito, gente, estamos aí perto dos 60 mil, quase nos 55 mil. Se inscreve, dá essa moral, me dá essa força de graça, assim como o like, tanto like quanto inscrição, são importantíssimos para mim. Decide aqui o futuro do canal e para você não custa nada, é só clicar aí embaixo. Dá essa moral se você gosta aqui do meu trabalho. Muito obrigado a todos vocês. Galera, Vasco ganhou em casa do Bahia. Estava 3-0, acabou ganhando só de 3-2. O Corinthians ganhou fora de casa do Cuiabá. Resultados ruins para o Fluminense. Olha como é que está a tabela de classificação aí. Olha como é que está apertadinho o negócio ali embaixo, galera. Atlético Goianiense, isso aí já foi, né? 22 pontos, até demitiu o treinador, depois da derrota para o Grêmio. O Cuiabá tem 27 com a derrota em casa para o Corinthians. Aí se complicou demais o Cuiabá. Precisava ter vencido para ir a 30, ficou nos 27. O Cuiabá é adversário do Fluminense na penúltima rodada no Maracanã. A notícia boa é que eles devem chegar rebaixados lá matematicamente já, né, na penúltima rodada. Aí começa a galera que está realmente na briga. Juventude, olha como é que está todo mundo perto do Fluminense. O Fluminense hoje é 13º com 36, e o Juventude, que está dentro do Z4, é 18º, está só 2 pontinhos abaixo do Flu, gente. Tanto o Bragantino quanto o Juventude, esses dois dentro do Z4. 34 cada um, Atlético Paranaense 34, o Corinthians com uma grande vitória, né, em termos de aproveitamento, conseguiu um grande resultado, foi para 35, saiu do Z4. O Vitória tem 35 também, com a vitória em cima do Fluminense, os dois com 35 e o Fluminense 36. Se tivesse vencido o Vitória, o Fluminense teria ido a 39, estaria fora desse bolo aqui, estaria longe. Se tivesse empatado, pelo menos, tinha ido a 37, estava junto com o Criciúma e deixava o Vitória lá para trás com 33. Então, meus amigos, um resultado desastroso em Salvador, 5 interferência do juiz, mas com um vacilo que a gente já sabe do Manuel, né, que acabou sendo decisivo negativamente na derrota do Flu no fim do jogo. Tem que estar mais atento, tem que estar mais focado daqui para frente. Aliás, falar em foco, né? Quem perdeu a estribeira completamente já foi o lanterna do campeonato, que acabou demitindo o seu treinador e aumentou a lista da dança das cadeiras. O brasileiro chega a 18 trocas de técnicos em 31 rodadas. Veja a lista, porque o Atlético Goianiense anunciou a demissão do Humberto Louser, né? O técnico foi a 18ª vítima em 31 rodadas. Olha aqui a lista de quem já foi demitido, né? Os treinadores que trabalharam em cada clube nesse Brasileirão. Atlético Paranaense, Cuca, Martim Varini e Lúcio Gonzalez. Goianiense, Jair Ventura, Wagner Mancini e Humberto Louser. Ninguém deu jeito, tá caindo o dragão. Corinthians, Antônio Oliveira e Ramon Dias, o atual. Cruzeiro, Fernando Seabra e o atual, Fernando Diniz. Diniz vai aguentar até o fim do ano? Sem ganhar de ninguém? Olha que ele no Fluminense estava a 8 jogos no Brasileiro sem ganhar. Agora são 4 no Cruzeiro, mas sendo 4 no Brasileiro, né? E 2 que não são no Brasileiro. Está há muito tempo sem ganhar um jogo o Fernando Diniz. Sabe qual foi a última vitória dele no Brasileiro? Foi contra o Vasco pelo Fluminense no primeiro turno. 2-1. Lembra aquele jogo lá atrás? De lá para cá não ganhou nada.
nem no Fluminense, nem no Cruzeiro. Cuiabá, Petit e Bernardo Franco. Fluminense, Diniz e Mano Menezes. Flamengo, Tite e Felipe Luiz. Internacional, Eduardo Cudê e Roger Machado, que é o atual. Juventude, Roger Machado e Jair Ventura. E agora o Jair Ventura está na zona do rebaixamento. Red Bull Bragantino, Pedro Caixinha, que foi demitido também, né? Bom treinador, né? Português. São Paulo, Thiago Carpini e Luiz Zubeldia. E o Vasco, Ramon Dias, Álvaro Pacheco e Rafael Paiva. E no Vitória, Léo Condé e Thiago Carpini, que é o atual, foi o técnico na vitória sobre o Fluminense por 2-1. Então a dança das cadeiras continua. 18 treinadores já demitidos agora, com o técnico do Atlético Goianiense engrossando essa lista. Galera, temos aqui uma informação envolvendo Felipe Melo, né, que vai ser dono de SAF. Sim, a gente até estava especulando se ele seria dono da SAF do Fluminense, porque ele anunciou ele próprio nas redes sociais, em post recente, que estava negociando a compra de uma SAF de um clube centenário muito tradicional. O pessoal começou a achar que ele ia comprar o Fluminense, né? Mas não, está aqui no GE. O Felipe Melo negocia parceria para a compra da SAF do Americano de Campos. Aos 41 anos, o jogador do Fluminense anunciou que vai se aposentar no fim de 2025, no fim do ano que vem, e quer ser técnico de futebol. Então, a gente está negociando a compra do Americano de Campos, né? Que era o time do Caixa d'Água, ex-presidente da Federação de Futebol do Rio. Para quem é mais novo não vai lembrar, mas os mais antigos sabem do que eu estou falando. E era um time que estava sempre na primeira divisão do Rio, mas não está já há alguns anos, né? Então, ele deve ter participação nessa SAF do Americano ao lado de empresários, mas não deve ter papel gerencial no dia a dia do futebol de campo, do clube de campo dos Goitacás. O Americano é lá de Campos, né? Ele, então, vai participar junto com outros empresários, e hoje a taxa cobrada pela Ferge para clubes da Série A do Carioca é de 500 mil para virar SAF. O Americano está na Série A2, que é a segunda divisão, mas se enquadra nessa taxa da Série A. Então, em breve, a gente pode ter Felipe Melo saindo de campo no Fluminense e entrando em campo, quem sabe já talvez no ano que vem, se essa coisa se desenrolar rapidamente agora no fim do ano, se ele não renovar contrato com o Flu, e acho que o Fluminense não tem que renovar com o Felipe Melo, tem que dar muito obrigado, né, ser grato, botar o nome dele no museu, como já está, né, com o destaque por ter sido campeão da Libertadores, importantíssimo, inclusive fora de campo, importante no bicampeonato carioca, mas deu para o Felipe Melo. Mas não vou me surpreender se ele no ano que vem jogar a Série A2 do Carioca pelo Americano, onde ele será um dos donos, né? Então pode ser que isso aconteça no ano que vem, em 2025, a gente veja Felipe Melo, já não com a camisa do Fluminense, mas sim do Americano de Campos. Galera, e falar em contratações, demissões, dispensas, o que dizer desse cara aqui, minha gente? Olha aqui essa matéria do GE, segunda contratação mais cara do Fluminense, Terans vai completar um turno inteiro sem jogar no Brasileirão. Sem espaço com o Mano, última partida do Uruguai foi justamente contra o Grêmio em junho. O último jogo dele já passou um turno inteiro. Ele jogou contra o Grêmio com o Marcão como treinador. Foi depois que saiu o Diniz, aí o Marcão botou ele 2 vezes como titular. Segundo o reforço mais caro da temporada, o Meia não entra em campo desde o dia 30 de junho, na derrota para o Grêmio por 1-0 no Brasileirão. Se não entrar em campo agora nessa sexta, ele vai completar um turno inteiro sem jogar. Ele ainda não foi utilizado desde que Mano Menezes foi contratado. Lembrando que o Terans custou 14 milhões de reais, né? Comprado na janela do início do ano e cercado de expectativas por parte da torcida. Não vem sendo nem relacionado muitas vezes para os jogos, mas tem ficado no banco de reservas quase sempre, pelo menos recentemente. Os valores da contratação só são menores que o do pago em Facundo Bernal no meio do ano, que foi cerca de 20 milhões de reais gastos pelo Fluminense. Então, rapaziada, o Terans, esse cara aí, não está sendo nem utilizado. Sinceramente, eu acho meio absurdo. As justificativas são de que ele está sendo escalado por desempenho, ou não escalado por desempenho, né? Por intensidade nos treinos e tal. Olha aqui, ó, o Mano afirmou que o critério para utilizar um jogador é o mesmo para todos. Isso ele falou em entrevista coletiva recente, no início de outubro. O que ele falou sobre o Terans? Obedece o mesmo critério de todos os jogadores, rendimento, produção e setor de campo. Às vezes, quando você vai montar o banco, você tem que levar em consideração as várias opções e várias ações que você tem. Vale para ele o que vale para todo mundo, disse Mano, e eu não tenho como defender o Mano nessa situação, de jeito nenhum, né? Isso é uma conversa fiada do Mano. Então, o Vitor Hugo está jogando mais do que o Terans, o Vitor Hugo tem produzido mais e com mais qualidade do que o Terans no treino, é isso? É só para eu saber. O Vitor Hugo, aliás, tem participado mais, tem sido mais produtivo do que também o Felipe Andrade, que deve estar lá morrendo de tédio no Sub-23.
O Mano, todo mundo que ele tira do time ou não relaciona é porque não está rendendo no treino, é isso? Então o Vitor Hugo deve estar acabando com os treinos. Só pode ser isso. O Renato Augusto deve estar acabando com os treinos. Com certeza absoluta. O próprio Felipe Melo, que nem joga e está se machucando toda hora, sem jogar, deve estar acabando com os treinos. Nada justifica esse troço. Né? Não sou defensor do Terence e nem sei se ele renderia alguma coisa. A gente tem muita dúvida. Eu não vi suficiente do Terence. O cara está quase um ano no clube e eu não posso dizer que vi 4 atuações inteiras dele. Não sei nem se ele jogou um jogo inteiro desde que chegou. Mesmo com os outros treinadores. Então não tenho nem como julgar. Eu queria ver, sim, o Terence entrar pelo menos faltando 15, 20 minutos nos jogos. Né? Sem jogar, sem ter oportunidade nenhuma, eu tenho que ser coerente. Assim como eu digo que Isaac não tem oportunidade, João Neto não tem oportunidade, Felipe Andrade não tem oportunidade, os garotos da base não têm oportunidade, assim como eu digo que esses caras precisam pelo menos ter oportunidade para a gente julgar, eu falo mesmo sobre o Terence. Sem ter nenhuma oportunidade, ele deve estar simplesmente dormindo nos treinos. E se ele está dormindo nos treinos, é fácil, rescinde o contrato dele. O que não dá para ficar nesse chove e não molha e a gente não ter noção do que está acontecendo. Ou simplesmente constatar que o que está acontecendo é, no mínimo, uma grande injustiça do cara não ter mínimas oportunidades de sequer entrar faltando 10, 15 minutos. Né? Porque o John Kennedy teve 40 oportunidades sem jogar absolutamente nada, mas teve uma depois da outra e entrou sempre com o Mano Menezes. Parou de entrar agora, parou de ser relacionado agora, mas teve 40 oportunidades sem merecer. Ponto. Bom, gente, treino dessa manhã, né? Só temos agora treino de quarta e quinta antes do jogo da próxima sexta-feira. O Fluminense treinou hoje e a novidade, depois de a gente ter visto o Thiago Silva em campo ontem, inclusive com bola no treinamento da segunda-feira, a novidade hoje, infelizmente, deixa de novo uma interrogação. Thiago Santos ao lado do John Kennedy ali, de quem acabei de falar. Cano aí novamente. Cano entrou contra o Vitória, não viu bola. Acho que ele não tocou na bola. Muito preocupante continua sendo a situação do Cano, inclusive para a próxima temporada, tá? Gente, não vou nem falar o nome, né? Vou nem falar nome de quem não merece. Guga tá aí, Guga merece. Guga merecia ter oportunidades, inclusive no lugar do Samuel Xavier, já passou da hora. Olha o Terence aí, acho que ele tá tentando jogar, né? Tá se esforçando, pelo menos na foto. Ignacio, que pode ser titular, caso o Thiago Silva não confirme a escalação para sexta-feira. A gente pode ter uma zaga com Ignacio e Thiago Santos, óbvio, né? Fábio, fotos aí do Mano, Thiago Santos aí na briga pela bola. Fotos dessa manhã, tá, gente? Treino de agora a pouco. Olha o cara aí, o Vitor Hugo. Esse aí tá no coração do Mano Menezes. Ele pediu, né? Esse é o xodozinho do Mano. Esse aí deve estar treinando uma barbaridade. No jogo não joga nada. Coitado, é um moleque que mostra que não está preparado para estar no Fluminense. Também, né? Era reserva na 4ª divisão do Brasileiro. Como é que ele vai estar preparado? Mas esse aí tá com um lugar especial ali nas preferências do Mano. Olha o Samuel aí também, que não perde a vaga, nunca pode jogar 50 partidas ruins que ele continua no time. John Arias, com o Martinelli ali ao lado. Arias não foi bem contra o Vitória, mas tem muito crédito. Terence aí aparecendo bastante. Renato Augusto, estava com problema no joelho no último jogo, mas aparentemente voltou a treinar normalmente. Eita, esse aí tá, esse continua no grupo. Felipe Alves, meus amigos. E nada de faxina, continuam Gabriel Pires, Felipe Alves, Felipe Melo, Renato Augusto, e o Terence, ele não serve, porque ele está continuando, porque ele continua no clube, é o que eu estou falando. Não serve mais, então manda embora, cara. Rescinde esses contratos aí. Estão ocupando lugar no elenco. Um elenco onde só cabem 30 e poucos jogadores, eles ficam ocupando lugar de jogadores mais jovens que poderiam estar ali, né, sendo úteis realmente. Olha aí o Nonato sem máscara, né? Eu acho que isso aí é um indicativo claro de que ele vai ser aproveitado sexta-feira, já agora está treinando sem máscara desde ontem, então está, obviamente, mais inteiro para estar à disposição para o jogo contra o Grêmio. Guga novamente. Então as imagens dessa manhã, repito, detalhe, sem Thiago Silva. Marquinhos aí, Cano, sem Thiago Silva aparecendo nessa atividade, ao contrário de ontem, quando ele apareceu em várias fotos, inclusive treinando com bola. Terence mais uma vez, Paulo Henrique Gans, estava meio sumido também das fotografias, Lima, Arias, Felipe Melo, fotos dessa manhã, tá, gente? Treino de hoje. Gabriel Fuentes, Violino Diogo Barbosa, Felipe Melo. Acho que é isso, né? Ignacio tá aparecendo bastante. Ignacio tem muita chance de ser titular, mesmo que o Thiago Silva jogue, tá? Pois a gente viu então que o Thiago Silva não estava em campo, né? Pelo menos nas fotos divulgadas pelo Fluminense, ele não estava em campo. A informação que eu tenho é que ele ontem treinou normalmente,
sem sentir nenhum problema. Então, ele não está nas fotos com os outros jogadores, não treinou integrado aos demais jogadores, mas sim fez as atividades que estavam previstas, depois de treinar normalmente ontem, sem sentir dor, foi o que eu apurei. Tá bom? Tomara que a gente veja ele em campo, e aí sim a gente deve ter ele ao lado do Thiago Santos, acho que eu seria o favorito para jogar com o Thiago Silva, ou com o Ignacio. Né? Se não for Thiago Silva e Thiago Santos, provavelmente, certamente, eu acho que a segunda opção, única possível, seria Thiago Silva com Ignacio. Na hipótese do Thiago Silva não jogar, né, sentir daqui até o treino da quinta-feira e ficar impossibilitado de jogar novamente, aí acho muito provável que ele altere a zaga, Manuel seja barrado e o Fluminense comece com Ignacio e Thiago Santos, tá bom? Larga o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo sobre todos esses assuntos. Felipe Melo, hein? O que você tem a dizer sobre o novo dono da SAF? Fala aqui embaixo e a gente se vê. Valeu.